Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das tradições espirituais mais antigas e, sem dúvida, mais complexas do mundo, o hinduísmo. É uma fé que não só moldou civilizações por milênios, mas que continua influenciando a cultura global de maneiras que, olha, são bem surpreendentes. Para começar, vamos com uma pergunta bem direta. Qual é a religião viva mais antiga do mundo? A resposta, como já devem imaginar, é o hinduísmo. As origens dele, gente, remontam a pelo menos 3.000 a.C. Isso faz dele, basicamente, um reservatório profundíssimo de sabedoria humana. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente fascinante. Estamos falando de mais de 1,2 bilhão de seguidores. É a terceira maior religião do planeta. Só que, ao contrário da maioria das outras grandes fés, o hinduísmo não tem um fundador. Não tem uma figura central. Também não tem uma organização que dita as regras, nem um único livro sagrado que todo mundo segue. É mais como uma imensa e diversa família de tradições. E faz todo sentido, porque muitos praticantes nem usam a palavra hinduísmo. Eles se referem a ela como Sanatana Dharma. A tradução disso é algo como o caminho eterno. Isso já dá uma pista, né? A ideia é menos um conjunto de crenças rígidas e mais um modo de vida, universal e atemporal, com princípios que, em teoria, são acessíveis para todo mundo. Ok, mas com tanta diversidade, o que une tudo isso? Bom, existem alguns conceitos filosóficos centrais que são a cola de quase todas as tradições hindus. Vamos pensar neles como os 3 pilares que movimentam todo o entendimento hindu sobre a nossa existência. O primeiro pilar é o Dharma. Pense no Dharma como o guia ético da vida, sabe? É o dever moral de cada um, a conduta correta. E o interessante é que o Dharma não é uma fórmula única para todos. Ele muda. Muda com a idade, com o papel na sociedade, com as circunstâncias da vida. O lance é viver uma vida de retidão. Em seguida, temos o karma. O karma. Um conceito super conhecido, mas que muita gente entende de um jeito meio torto. Não é sobre destino, não é sorte. Karma é a lei universal de que toda ação, seja ela boa ou má, gera uma consequência. Ponto. Isso coloca uma ênfase gigantesca na nossa responsabilidade moral. Cada escolha conta. E essas ações, esse karma, é o que nos mantém no samsara. O samsara é esse ciclo contínuo. Nascer, morrer, renascer. Para os hindus, o grande objetivo da vida é alcançar moksha, que é a libertação. É o momento em que a alma finalmente se liberta desse ciclo sem fim e alcança a união com o divino. Então vamos juntar as peças. Como esses 3 pilares funcionam juntos? É um ciclo, né? A pessoa vive a vida de acordo com o seu dharma, o seu dever. As ações dela criam karma, e esse karma vai determinar as experiências futuras dela dentro do ciclo do samsara. E o objetivo espiritual final é transcender tudo isso para alcançar moksha. É um sistema super bem amarrado de ética e consequência. Certo? E como essa filosofia toda se manifesta na prática, no dia a dia? É aqui que a diversidade do hinduísmo explode em cores. A ideia central é que existem muitos, mas muitos caminhos para chegar na mesma verdade final. E tem um verso super antigo lá do Rig Veda, em sânscrito, que resume isso perfeitamente. A verdade é uma, os sábios a chamam por muitos nomes. Isso é a essência do pluralismo no coração do pensamento hindu. É o reconhecimento de que cada pessoa, cada cultura pode se conectar com o divino do seu próprio jeito. E isso nos leva a uma aparente contradição. Afinal, o hinduísmo é monoteísta ou politeísta? As fontes indicam que, de certa forma, é os dois. Existe a crença numa realidade suprema, uma força sem forma que está em tudo, chamada Brahman. Ao mesmo tempo, essa realidade se manifesta em incontáveis deuses e deusas, como a famosa Trindade, Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. Eles são vistos como diferentes facetas do mesmo divino. Do mesmo jeito, não existe um único livro sagrado. Os textos são divididos em 2 grandes categorias. Shruti, que significa aquilo que é ouvido, são os textos considerados de origem divina, como os Vedas. Já os Smriti, ou aquilo que é lembrado, foram compostos por autores humanos para ajudar a explicar essas verdades eternas. É aqui que entram os grandes épicos como o Mahabharata e o Ramayana. E essa fé se expressa de maneiras super vibrantes. A adoração diária, ou puja, muitas vezes acontece em pequenos altares dentro de casa. A yoga, bom, ela vai muito além do exercício físico que a gente conhece. É uma disciplina espiritual profunda.
E os festivais, como o Diwali e o Holi, são explosões de cor e alegria que celebram coisas como a vitória do bem sobre o mal e a chegada da primavera. Claro, nenhuma análise séria estaria completa sem a gente olhar também para as complexidades e as críticas associadas a uma fé tão antiga. As fontes que nós consultamos apontam para alguns debates bem importantes que continuam a moldar o hinduísmo hoje em dia. Um dos pontos mais controversos, sem dúvida, é o sistema de castas. Historicamente, a sociedade era dividida em 4 classes, ou varnas, baseadas na ocupação de cada um. Só que, com o tempo, esse sistema se tornou rígido, hereditário e acabou criando um sistema de castas onde os Dalits, os chamados intocáveis, foram colocados completamente à margem da sociedade. E mesmo que a discriminação de castas tenha sido oficialmente proibida na Índia depois da independência, em 1947, o seu legado social e cultural, infelizmente, ainda persiste. Isso cria tensões e debates que continuam até hoje, tanto lá na Índia quanto fora dela. Outra complexidade bem moderna é o crescimento do nacionalismo hindu, ou Hindutva. As fontes descrevem isso como uma ideologia política que busca definir a identidade nacional da Índia em torno da cultura hindu. Esse movimento tem gerado um debate intenso e muitos críticos expressam preocupação sobre o impacto que ele pode ter nas minorias religiosas do país. Para a gente fechar, vamos focar na influência imensa e duradoura do hinduísmo. As contribuições dele para a civilização mundial são gigantescas e vão muito, mas muito além da religião. Pensa só, a civilização hindu nos deu o conceito do zero, que é a base da matemática moderna. Textos super antigos já falavam de um modelo heliocêntrico, com os planetas girando em torno do Sol séculos antes de Copérnico. A Ayurveda é um dos sistemas de medicina mais antigos que existem, e a profundidade da filosofia hindu inspirou gerações e gerações de pensadores no Oriente e no Ocidente. E esse número aí, 36,7 milhões, essa estimativa de pessoas que praticavam o yoga só nos Estados Unidos, segundo um estudo de 2016. É um exemplo perfeito de como uma prática espiritual hindu antiga foi adotada e adaptada no mundo inteiro. O escritor Mark Twain capturou esse sentimento de uma forma muito bonita, chamando a Índia de a mãe de todos nós. Essa citação mostra o impacto profundo que a civilização e o pensamento indiano, que são enraizados no hinduísmo, tiveram no curso da nossa história. E isso nos deixa com uma última questão para refletir. Se o Sanatana Dharma é o caminho eterno, como é que ele se adapta, como ele muda e encontra relevância nesse nosso mundo moderno, que não para um segundo? Talvez a grande beleza dessa tradição seja justamente a sua capacidade de evoluir sem perder seus princípios fundamentais. Um verdadeiro testemunho da sua resiliência.